Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos e vamos todos estudar mais um pouquinho, porque este tema é muito interessante. Como sabem, é o livro Jesus no Lar, do Espírito Ney Lúcio, psicografia de Chico Xavier, e o título desta noite, desta hora, é a Caridade Desconhecida, porque nós não conhecemos a caridade. Nós pensamos que a caridade é dar coisas, mas a caridade é muito mais do que isso. Claro que nós andamos todos para aprender e perfeito foi Jesus, mas nós iremos também passo a passo caminhando com os seus ensinamentos e também um dia seremos capazes de fazer esta caridade desconhecida, porque hoje ainda muito pouco se farão. Então, eu vou começar por ler de Chico Xavier, portanto, o Chico, que recebeu a psicografia do livro, e em relação à caridade, Chico Xavier diz-nos assim: caridade é o amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces, brilhando para todos. É o gênio de mil mãos, amparando na obra do bem quem quer que se encontre entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derramará a claridade constante da caridade a benefício do mundo inteiro. E fui também ao livro dos Espíritos. Na pergunta 886, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus? E a resposta é muito simples. Simples, mas difícil para nós. Então a resposta dos espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. E nós pensamos que caridade é dar coisas. Também é, no fundo, também é, mas ainda é uma caridade muito pequenina. Porque nós, muitas vezes também, gostamos de fazer alguma caridade, mas que ela fique assim com uma pontinha de fora, para que se saiba que fizemos alguma coisa. Mas ainda faz parte das criaturas que somos, mas um dia falo-emos só com o Pai a ter conhecimento dela, Jesus e a espiritualidade superior. Então, ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, que nós dizemos mal, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá. Não, não é o que dá, é o que faz. Porque o sentido de dar é um, o sentido de fazer é outro. Então, é que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Isto é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que todo o capítulo ele fala sobre a caridade. E diz-nos o seguinte: a caridade consiste em vos tolerardes uns aos outros. E é isso o que menos fazeis neste mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício terrestre. Sem ela, as outras não existem. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. E por isso a doutrina dos Espíritos nos diz tantas vezes que fora da caridade não há salvação. E esta palavra, quando é dita fora da caridade não há salvação, nós não lhe damos a profundidade que ela tem. E a profundidade está nestes fundamentos que nós ainda não atribuímos à caridade. Então,
Vamos conhecer e aprender a caridade desconhecida, porque Jesus envia-nos os livros, as psicografias, as mensagens, os espíritos que vêm em missão, precisamente para que nós possamos aprender, porque é esse o amor que Ele tem por nós, que quer que nós, aos poucos, vamos sabendo as coisas, porque não temos ainda a capacidade de fazer grandes mudanças, e passo a passo Jesus vem-nos trazendo estes subsídios para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Claro que depois depende de cada um, não é? Cada um fará a sua transformação como puder, não é? Como puder no sentido de que não é fácil mudar, não é? Agora, também não podemos pensar assim, cada um irá ao seu passo e deixe-me ficar sentado à espera que as coisas aconteçam. Não, vamos ao nosso passo com o esforço capaz que nos é possível. É isso que quer dizer esta modificação. Então, vamos ler a caridade desconhecida, como Jesus, na casa de Simão Pedro, falou aos apóstolos. Era em casa de Simão Pedro que Jesus tinha estas conversações, estas narrativas de uma forma singela, de forma que todos pudessem compreender o que é que ele pretendia, dando exemplos muito simples e muito singelos. Então, é o capítulo 20º, como já disse, a caridade desconhecida, e vamos então ver o que é que Jesus traz para nós meditarmos profundamente, porque devemos meditar profundamente, não só nesta, como em todas as narrativas, todos os ensinamentos que a Casa Espírita nos traz. Não podemos deixar que as coisas nos entrem nos ouvidos e depois que saiam assim como entram. Não, devemos refletir naquilo que se ouve aqui. Não quer dizer com isto que tenhamos capacidade de tudo absorver. Possivelmente, eu não tenho essa capacidade de tudo absorver, mas alguma coisita cá há de ficar, e é esse o objetivo que nos traz e que Jesus nos permite ter, que nós possamos ir aprendendo. Então, a conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados com os apóstolos que estavam numa conversação verbal com Jesus. Eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei, portanto Jesus, é Jesus quem está a dizer isto, o mestre, exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência, entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quando possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão aos andrajos e famintos à margem da sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, a caridade que nós conhecemos, mais comum, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias da sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contacto com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês. E em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele
dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. Seríamos capazes de fazer isto? Com certeza não. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda a denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sob a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prémio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar e, calmo, concluiu em tom amigo, em tom meigo, como era hábito de Jesus. Distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, meus irmãos, faz-nos pensar esta lição e faz-nos pensar o que é realmente a verdadeira caridade. É realmente um ensino singelo, mas de uma grande profundidade. Será que entendemos a caridade desta forma? Com certeza não nos passaria pela cabeça, não é? Será que já entendemos a caridade? Ou melhor, será que já somos indulgentes e benevolentes? Já calamos a ofensa, a calúnia? Será que já fazemos a caridade com humildade? O devoto, assim é chamado na lição, não podendo fazer a caridade pública, a faz de outro modo. Empenhou-se em dar de si próprio em todas as circunstâncias da sua marcha terrena, começando com o seu próprio esforço a extinguir os pensamentos inferiores. Empenhou-se na indulgência, na benevolência, na compreensão pelos maledicentes, pelos coléricos, pelos caluniadores, considerando-os enfermos, recolhendo-se à quietude, recolhendo-se à oração. Dava de si mesmo em boas palavras e gestos pessoais, conforto e estímulo a quem se achava em sofrimento e dificuldade. E zelava por todos ao mais ínfimo pormenor. E reparem que na leitura ele
retirava da via pública as pedras e os detritos, para que não oferecessem perigo algum a ninguém. E muitos de nós sabemos, não quer dizer com isto que sejamos todos, mas quantas e quantas vezes isto é um exemplo, o que está aqui dito. Isto quer dizer que nós devemos estar atentos, despertos, conscientes aos mais pequeninos pormenores. Porque a maioria de nós, se encontra qualquer coisa no caminho, provavelmente atira para o lado com o pé e continua a marcha. Não digo com isto que não haja alguém que pegue e que tire para um canto onde ninguém possa ter o mesmo atrapalho que nós tivemos. E fazemos isto, às vezes não será por mal, mas será por ignorância. Será por não fazermos o esforço de desenvolver a nossa sensibilidade. Porque quando nós desenvolvemos a nossa sensibilidade, nós reparamos nas mais pequeninas coisas. As mais pequeninas coisas não nos passam ao lado. Nós reparamos. E tem tanta importância essas pequeninas coisas que Jesus as cita aqui na leitura. Nós parece-nos que é uma coisa sem importância nenhuma tirar as coisas do caminho, mas não, porque Jesus citou. Então, se ele citou esta situação, claro que daqui temos que depreender que podem não ser propriamente as pedras e os detritos, mas são as pequenas coisas. Quantas as vezes não reparamos em alguém, até nosso amigo, que esteja triste, às vezes não conseguimos perceber nos outros que não estão bem. Às vezes conseguimos, não é? Mas a nossa distração às vezes é tanta que não somos capazes de, quando olhamos para alguém, nosso amigo, ao mesmo tempo que estamos a falar para ele, os nossos olhos, eu penso que são os nossos olhos, é como fizessem um raio-x. O nosso olho entra fundo no olho do outro e a gente percebe que há ali qualquer coisa que não está bem. Não é? E isso é a sensibilidade, é a nossa sensibilidade desperta para o outro, não é? Nossa sensibilidade desperta para o outro. E reparem, quando ele foi chamado à morte, ele ia receoso, porque ele tudo quanto fez foi de uma forma tão humilde que ele achava que aquilo que não era nada. Portanto, ele ia receoso, ia desalentado, o que é que me vai esperar? E fica realmente admirado. Eu vou ler porque eu acho que é muito interessante. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prémio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal em que se fizera valoroso, quando ele não dava ouvidos à maledicência, quando ele calava a sua boca, quando ele tinha voz para sempre dizer algo de alguém que estava a ser criticado ou que estavam a maldizer. Ele tinha sempre algo que queria apresentar, porque naquela criatura não vissem que era tudo mau, que aquela criatura tinha também algo de bom. E nós muitas vezes na maledicência entramos nela também. Entramos na maledicência também. E então Jesus, porque é interessante referir, nos diz: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, meus queridos irmãos, é realmente, como dizia aqui o meu irmão Simões,
é o meu trabalhinho pequenino, porque o de Jesus é muito grande. É uma lição que devemos meditar nela. Temos hipótese, quem tiver essa possibilidade, de ver no GIAC, na TV GIAC, porque às vezes nem sempre conseguimos perceber bem as coisas, mas todas as leituras de Jesus neste livro, eu penso que não há ninguém que não as compreenda. Penso que não há ninguém que não as compreenda, porque Jesus fala de uma forma amorosa, serena, simples, para que os da época e os de hoje continuemos a perceber o que é que Jesus pretende de nós. É certo que nós estamos aqui todos em aprendizado, não é? Porque não é uma crítica para ninguém, qualquer leitura de Jesus é aprendizado. E nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, com o objetivo de chegarmos aqui. Porque o que está aqui é o que Jesus fazia. Não é o que os simples mortais fazem, é o que Jesus fazia. Ele deu o devoto como exemplo, não é? Dizendo-nos que nós também temos que fazer isto um dia. E havemos sim de o fazer. Mas para isso temos que pensar nestas coisas. Eu nem sempre sou benevolente. Eu nem sempre me calo a maledicência. Porque é comum em nós, não é? Porque é comum em nós. Mas nada se faz sem esforço e sem o querer realmente seguir os passos de Jesus. Porque Jesus deixou-nos dito, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isto significa o quê? Que nós teremos que fazer o que Jesus nos ensinou para podermos ir ao Pai. Então, é uma proposta, não minha, é uma proposta da espiritualidade amorosa, é uma proposta de Chico Xavier, é uma proposta da espiritualidade daqui deste nosso lar, que nos acolhe e nos ajuda para que amanhã, no porvir, sejamos criaturas melhores. Que Jesus nos abençoe